O dia do Natal começou animado. Olha só, a PGR pediu para o Toffoli suspender a acariação que haveria entre o Vorcaro do Banco Master e um dos técnicos do Banco Central, que foi o diretor que assinou o documento lá, que assinou a decisão de não comprar, de não permitir a compra do Banco Master pelo BRB, né? Então, olha que coisa curiosa, né? O Goné acordou nessa história, porque o Goné estava dormindo, né? Esse tempo todo aí tá essas críticas todas contra o Alexandre de Moraes, contra o Toffoli, e o Goné não fala nada. O Goné é o procurador. Essa acariação do Banco Master com o pessoal do Banco Central claramente é intimidação ao pessoal do Banco Central. E mais do que isso, eu falo para vocês, eles estão querendo reverter a liquidação do Banco Master, tá? Não estranhem se o Toffoli der uma decisão para voltar atrás em toda a liquidação do Banco Master e forçar a compra do BRB, do Master pelo BRB, como tinha sido programado no início do ano. Tá? Esse pessoal está ganhando dinheiro do Banco Master, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, e eles querem muito que isso aconteça. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, é assustador esse tipo de coisa, né? A gente já falou ontem que essa acariação entre o pessoal do Banco Master e do Banco Central é muito estranha, está totalmente fora do padrão. Normalmente você tem os depoimentos individuais de cada pessoa, e aí se tiver discordância entre os depoimentos, se houverem contradições insanáveis nos depoimentos, você pode convocar de fato uma acariação. Mas não teve nem depoimento individual de cada uma das pessoas. Como é que vai fazer uma acariação se não teve depoimento, se não se sabe as discordâncias? Ou seja, isso só pode ser uma coisa. Só pode ser para intimidar o cara do Banco Central. É a única explicação que tem, né? Vamos entender isso aqui porque tá muito estranho esse movimento do Toffoli. Aí a PGR pediu para suspender, mas o Toffoli, em menos de 2 horas, negou o pedido da PGR. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Darth Vader tomando café, Saci andando de patinete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A PGR, finalmente o Goné acordou. O Goné estava dormindo em sono eterno, lá em berço esplêndido, lá, né, dormindo como se nada estivesse acontecendo. O Alexandre de Moraes cometendo crimes, o Toffoli cometendo crimes, evidentemente uma interferência absurda no STF, tanto do Toffoli quanto do Alexandre de Moraes, e o Goné fazendo nada. O Goné curtindo as férias dele, estava lá passeando, pegando uma prainha, sei lá o que o Goné estava fazendo. Mas agora parece que ele acordou, né? Como a gente falou para vocês, essa acariação marcada pelo Toffoli está muito estranha. Primeiro que é uma acariação marcada de ofício. Não faz sentido. O Toffoli não é o promotor. O promotor é o Goné. O Goné, a PGR, que é o promotor nesse caso, né? Quem está investigando o Banco Master é a Polícia Federal. Então, se alguém teria que fazer alguma coisa, nesse caso, teria que solicitar uma acariação, seria a Polícia Federal ou o PGR. Jamais o próprio juiz. O Toffoli está fazendo o mesmo que o Alexandre de Moraes, se tornando procurador, juiz, vítima, tudo junto, na mesma coisa. Na verdade, é o que eu falei, né? Foi o que deixaram acontecer já há muito tempo. Já há bastante tempo o STF tem acumulado esses absurdos completos e ninguém fala nada, porque até aqui era para condenar Bolsonaro. Não, bate no Bolsonaro, Xandão. Ah, mas o Xandão está fazendo papel de procurador. Não tem problema, não é para prender o Bolsonaro, pode. Né? Agora que viram que é para outra coisa, agora estão fazendo o mesmo modus operandi da coisa, né? Aí ficou estranho, né? E claramente isso é para intimidar o auditor lá do Banco Central. Mais do que no caso da venda do Banco Master, eu não duvido nada que eles queiram explorar nisso daí essas falas de que o Alexandre de Moraes teria pressionado o Banco Central, né? Lembra? Isso é um outro problema dessa cariação, vai ser totalmente secreta, ninguém vai ver o que foi discutido lá. Sabe-se lá o que o Vorcaro vai oferecer de dinheiro na frente do Toffoli pro cara do Banco Central, sei lá o que eles vão falar ali, ou ameaçar prender a família do cara, sei lá o que eles vão fazer, né? Porque do jeito que eles estão aí, né, viraram reis do universo, podem tudo no Brasil. Então, ninguém sabe o que vai acontecer nessa cariação, né? E realmente uma coisa preocupante isso daí. Outra coisa altamente estranha nessa cariação, ser marcada para terça-feira que vem, dia 30 de dezembro. 30 de dezembro é antivéspera do Ano Novo, né? Ou seja, o Natal é hoje, essa semana a maior parte das pessoas está viajando, está com a família e coisa e tal, vai ter a coisa. E marcaram uma cariação num processo que não é urgente. O Banco Master já foi liquidado, já acabou o Banco Master, não tem mais Banco Master, né?
Então, qual é a urgência desse caso todo? Só tem duas possibilidades para a urgência dessa cariação do Banco Master. Uma possibilidade é, eles estão querendo reverter a porra toda. Eles querem reverter. E para pensar, faz sentido. O Toffoli dá uma ordem dizendo que não, que o Banco Central está errado, que tem que aceitar a compra do Master pelo BRB e ordena que o BRB compre o Master. Porque, veja, eles reverterem apenas a liquidação do Master não faria sentido. Se eles reverterem a liquidação do Master, o Banco Master imediatamente vai quebrar em seguida, porque ninguém mais confia no Banco Master. Ninguém vai deixar dinheiro no Banco Master, todo mundo sabe que está quebrado o banco. Então, não basta eles reverterem essa liquidação do Banco Master. Eles teriam que reverter as duas coisas. Reverter a liquidação do Banco Master e a negação da compra pelo BRB. Ou seja, teria que fechar a coisa toda. Pronto, pegou o prejuízo todo do Banco Master e jogou para as costas do Banco de Brasília, forçou as pessoas de Brasília a pagarem por esse custo, né, através dos impostos aí por muitos e muitos anos, pagarem pela lambança do Daniel Vorcaro com o Banco Master. Né? Tem toda a pinta disso. O outro motivo que pode ser dessa urgência toda, como eu falei para vocês, é que o amiguinho do Toffoli, o Alexandre de Moraes, está sendo pressionado, um monte de gente pressionando o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes está querendo um posicionamento do Banco Central mais sério, dizendo que nunca comentou com Moraes sobre o Banco Master e não sei o que lá, e estão querendo pressionar o cara nessa situação, ou seja, estão querendo fazer com que esse diretor, que foi indicado pelo Lula, né, a gente falou sobre isso ontem, né, que esse diretor ele tome essa posição. Estão pressionando o Banco Central. E aí, por isso, a pressa também. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está sentindo a corda no pescoço aqui, né? Está sentindo a forca apertando ali. Ele está querendo se livrar dessa história e ele viu que a melhor maneira de fazer isso seria pressionando o Banco Central, pressionando os diretores do Banco Central. É isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Qual será o resultado dessa acariação? Eu não sei. Mas o fato é que está muito estranha essa história. E aí, olha só. A cariação do caso do Master preocupa a Polícia Federal. Segundo a apuração da âncora da CNN, a Débora Bergamasco, investigadores consideram prematura a determinação no ministro Dias Toffoli e temem que testemunhas fiquem intimidadas. É lógico que estão intimidando a testemunha, e mais do que isso. A gente sabe qual é a testemunha que está sendo intimidada nesse caso, que é o cara do Banco Central. Não é o cara do Banco Master. O Vorcaro está lá. O Vorcaro tem contrato com o escritório do Alexandre de Moraes. A mulher do Toffoli era sócia de um dos escritórios que também atende o Banco Master. Ali está tudo em casa, né? O que eles querem, na verdade, é exatamente pressionar o cara do Banco Central. Aqui, ó. A determinação do ministro Dias Toffoli para a realização de uma cariação entre figuras centrais no caso do Banco Master, como Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor do Banco Central, está preocupando a PF. Segundo a apuração da âncora da CNN, investigadores consideram que a iniciativa de Toffoli é prematura, uma vez que o processo ainda está em fase inicial. Exatamente, a cariação é uma coisa quando você faz. Primeiro você ouve cada testemunha, cada pessoa que está envolvida no caso à parte. Cada um vai dar o seu relato sobre o que aconteceu. Aí os investigadores, a maior parte das vezes, conseguem entender pelos relatos de cada pessoa o que aconteceu naquela história. Nem precisa de acariação. A acariação é uma medida extremamente excepcional em investigação. Mas, eventualmente, você tem duas declarações que são totalmente incompatíveis entre si e que não tem como você conseguir ver o ponto de interseção daquilo ali. Não tem como imaginar o que está acontecendo e também você não sabe qual dos dois lados está mentindo ou qual dos dois lados está falseando a verdade. Aí você faz uma cariação. Mas qual a lógica de fazer uma cariação de cara sem fazer os testemunhos antes? Não tem testemunho de nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas prestou testemunho ainda para falar nesse caso. A cariação vai ser com o cara do Banco do Brasil, o BRB, né, do Banco Regional de Brasília, o cara do Banco Central e o Vorcaro. Ou seja, o que eles vão querer é reverter essa porra toda, meu amigo. Eles vão querer voltar atrás e determinar que o BRB vai comprar o Banco Master, o Banco Central não pode proibir isso. E é isso daí, o Alexandre de Moraes que manda no país agora mesmo. E se você der dinheiro pro Alexandre de Moraes, ele faz tudo acontecer e foda-se lei, foda-se o resto todo. Não tá nem aí pra roubalheira. O importante é que ele quer, acontece. Olha, eu tô para te dizer que se foi esse o resultado dessa história toda, acabou, o golpe está comprometido, o golpe está feito já, não tem mais o que dizer. E o golpe não foi dado pelo Lula, não, o golpe foi dado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é quem está mandando no país no final das contas, né? Essa já é a minha suspeita há algum tempo, mas agora, se isso acontecer, ficou consolidado. Eu acho que não vai ter força para isso, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A principal preocupação
é que a cariação, procedimento que coloca depoentes frente a frente para confrontar versões, está sendo realizada antes mesmo dos depoimentos individuais das partes envolvidas. Ou seja, é uma coisa estranha, porque justamente, né, e mais do que isso, é importante você ter os depoimentos antes da cariação, porque o próprio delegado que está conduzindo a cariação, ele costuma usar os depoimentos anteriores para esclarecer os pontos na cariação, né? E pegar contradições também. Ah, mas você falou não sei o que lá na sua declaração, e agora está falando outra coisa. Fazer a cariação de cara não faz nenhum sentido, nenhuma lógica do ponto de vista de investigação, a menos que você queira forçar uma situação que você vai sair dali dizendo que não, que está tudo errado, tem que voltar a acabar com a liquidação do Banco Master e definir a compra do Master pelo BRB e pronto, e acabou. Nós decidimos aqui, a justiça decidiu, viva a democracia e agora a nossa nova democracia é essa, a gente que decide, pronto, né? Aqui, ó. Um ponto que chama atenção é que a cariação não foi solicitada pela PF, mas determinada diretamente pelo Toffoli. Isso é extremamente irregular, o que eu estou falando, o Toffoli está agindo como procurador, né? E aí o Goné, com face a isso daqui, pediu para suspender essa cariação. E o Toffoli, em menos de 2 horas, não demorou ele não deu tempo de ele ler a carta da PGR lá, a petição da PGR, e ele já determinou que não, que vai ser mantido a cariação e não quer nem saber, e foda-se. Aqui, ó, a decisão de Toffoli foi tomada na noite dessa quarta-feira, dia 24, ontem, tá? 2 horas após o pedido de suspensão ter sido enviado por Goné à Suprema Corte. O processo todo tramita em sigilo, então a gente não sabe nem qual foi o que disse o Goné, nem o que disse o Toffoli. Tá tudo em sigilo, ninguém fala nada, tudo proibido de falar. E essa é a visão, né? Essa pressa toda que eles estão tendo, porque, de novo, para que pressa? O Master já foi liquidado, já está resolvendo lá no Fundo Garantidor de Crédito, vai pagar, quando é que vai pagar o pessoal e coisa e tal. E continua dessa situação. O que está acontecendo? O que o Toffoli pretende com essa cariação tão rápida? Só pode ser uma dessas duas coisas. Ou ele quer pressionar o cara do Banco Central para livrar a cara do Alexandre de Moraes nessas acusações ali, ou seja, né, alguma coisa no Banco Central exigindo que o pessoal se retrate, dizendo que não conversou com ele sobre o Banco Master e coisa e tal, embora eles tenham conversado certamente com o Alexandre de Moraes sobre o Banco Master, ou então eles querem reverter a porra toda. Eu estou postando essa ideia, hein? Eu acho que a gente vai amanhecer o ano de 2026 com o Master, desfeita a liquidação do Master e determinada a compra do Master pelo BRB por força da decisão do Toffoli, amigo do Alexandre de Moraes. O dinheiro bem empregado, aqueles 129 milhões que o Vorcaro pagou para o escritório do Alexandre de Moraes. Hein? Eu vou te falar uma coisa, quero só ver o que vai acontecer aqui. É um absurdo completo, mas previsível. Né? O Alexandre de Moraes está mandando em tudo, todo mundo obedece o cara. Aceitaram ele extrapolar todos os pontos da lei e da Constituição. Ah, mas é porque era para condenar Bolsonaro. Se é para botar Bolsonaro na cadeia, vale tudo, pode tudo, não sei o que lá. Aí agora que o cara está descontrolado, vai acontecer o óbvio, ele não vai parar. Por que ele vai parar? Ele manda em tudo, agora ele vai continuar. Já era o Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.